Hoje eu vou mostrar para as meninas que ficaram com dúvidas com relação ao fechamento da nossa botinha com sola. Que nós temos, ó, o pé esquerdo e pé direito. Ponto central, fácil de ser encontrado, nós temos os dois pontos que fechamos juntos aqui nesta carreira, o ponto que está sobre eles, nós temos aqui o ponto central. Achamos este ponto central, vamos contar com ele 6 pontos para a parte interna do pé. Ó, 1, 2, 3, 4, 5, marco o 6º ponto. Eu fiz assim para facilitar a compreensão de vocês. Para fazer o outro pé, exatamente, achamos o ponto central, marquei. Conto com ele, 1, 2, 3, 4, 5, 6, marquei novamente. Este ponto que nós marcamos aqui na parte interna do pé serão definidos a abertura. Aqui nós vamos ter a abertura de um pé e aqui vamos ter a abertura do outro. A parte que nós vamos fechar com o botão vai sair para o outro sentido do pé, a parte externa do pé. Estamos na parte interna, a alça vai sair para a externa. Então, todas as duas serão começadas na parte interna. Para iniciar o pé esquerdo, observe o sentido do trabalho. Nós vamos começar aqui no 2º ponto marcado, parte interna do pé, e nós vamos seguir trabalhando, fazendo a volta, passando pelo calcanhar, até chegar aqui novamente. Para fazer o pé direito, observem o detalhe, você vai começar no mesmo lugar, porém, vamos seguir passando pela frente primeiro do pé, fazendo a volta até chegar aqui. Nosso trabalho é feito sempre no sentido horário, então nunca você vai começar a peça aqui e seguir para o outro lado. Assim, sua peça vai ficar ao contrário da outra. Então, vamos sempre trabalhar no sentido horário. Nós vamos iniciar o nosso pé esquerdo fazendo 18 correntes para a base. Esta aqui já é a primeira alça da nossa peça. Nós trabalhamos aqui 18 correntes, agora nós já vamos pegar a nossa peça. Ó, nós temos aqui o ponto central marcado e o ponto onde vamos iniciar, sempre pegando na alça de trás. Então, aqui você vai laçar a agulha desta maneira, como se fosse fazer o ponto. E aqui no ponto que nós temos marcado, introduzo a agulha na alça de trás e aqui eu vou fazer meio ponto alto. Seguro a corrente e faço aqui meio ponto alto. Para iniciar a carreira. Laço na alça de trás do ponto seguinte, meio ponto alto. Laço na alça de trás do próximo, meio ponto. E agora nós vamos trabalhar fazendo a volta completa até chegarmos aqui, ó, no pontinho anterior ao ponto que nós temos marcado, onde iniciamos a carreira. Trabalhamos até o último ponto, onde temos o pontinho marcado. Como agora já não a necessidade, remova a fitinha. Caso você queira fazer a alcinha do trespasse, então você vai laçar a agulha na base, no mesmo lugar onde você fez o último ponto, aqui você vai fazer um ponto alto, desta maneira. Laço a agulha, ó. Na base do ponto alto, deixa eu abrir aqui para você visualizar. Na base do ponto alto, nós temos a primeira laçada. É aqui que nós vamos introduzir a agulha para puxar o novo ponto. Deixa eu te mostrar. Laço a agulha. Nesta base, ó, entrando na base do ponto alto, por dentro dos 2 fios, você vai fazer um novo ponto alto. Desta maneira. Observe. Laço a agulha na base do ponto alto que você acabou de fazer, de um lado e do outro. Introduzo a agulha e novamente outro ponto.
Aqui você pode trabalhar quantos pontinhos você quiser para trespassar depois na hora do fechamento. Esses pontos aqui já são suficientes, ó. Você vai trespassar na hora de colocar a sua botinha no seu pé. Se não quiser fazer, não tem problema, basta você parar neste último ponto que nós fizemos e voltar a partir dele. Então, eu gosto de fazer o trespasse, que fica mais fechadinho e mais quentinho. Então, para voltar, uma corrente, pegando a alça de trás, ó, deste ponto, um ponto baixo, mais uma corrente, laço, alça de trás, meio ponto alto, laço, alça de trás, meio ponto alto, laço, alça de trás, meio ponto alto. E agora nós vamos voltar, ponto sobre ponto, até o final. Aqui nós trabalhamos um total de 3 pontos para a nossa alcinha de trespasse. Para fazer a outra, você vai repetir a mesma quantidade de pontos, para não ficar diferente. Então, vamos seguir. Vou trabalhar até chegar na base das correntes, onde fizemos para fazer a alcinha que fecha a nossa bota. Trabalhamos até chegar à base das correntes, ó. Agora aqui nós vamos laçar a agulha na primeira corrente, meio ponto alto, laço, na próxima corrente, meio ponto alto, na próxima, meio ponto alto, e siga desta maneira até chegarmos ao final. Chegamos ao final, agora nós vamos voltar, fazendo aqui uma carreira em pontos baixos para voltarmos na peça. Uma corrente e alça de trás, um ponto baixo, alça de trás, um ponto baixo. E vamos seguir. Para cada ponto da base, um ponto baixo. Trabalhamos até o final, último ponto, viro a peça. Faço uma corrente para iniciar, no primeiro ponto, a primeira alça de trás, um ponto baixo, uma corrente, laço no próximo, meio ponto alto, no próximo, meio ponto alto e continuo. Agora nós vamos trabalhar desta maneira até chegarmos a 4 pontos lá do final, onde faremos a passagem do botão. Sempre na alça de trás para formar o relevo do cano da nossa bota. Chegamos aqui aos pontos, ó, 4 pontos para o final. Eu vou trabalhar mais um ponto normal. Uma corrente. Se você quiser fazer para um botão maior, faça mais uma corrente. Pule um ponto da base no próximo, ó, meio ponto alto. Laço no próximo, meio ponto alto. Observem o tamanho da casa do botão, para um botão médio. E agora nós vamos voltar. Uma corrente, no primeiro ponto, um ponto baixo. No próximo, um ponto baixo. Agora temos a casa do botão. Um ponto baixo dentro. Se fosse 2 correntes, seriam 2 pontos baixos. E vamos seguir novamente, ponto sobre ponto, pegando somente a alça de trás e seguir. Caso você não queira a largura desta alça, volte em pontos baixíssimos. Da mesma maneira, ó, pegando a alça de trás e fazendo o ponto desta forma. Eu vou seguir em pontos baixos, porque nossa peça vai ficando sanfonadinha, ó, não fica uma largura tão exagerada, fica bem legal. Então, vamos trabalhar assim até chegar ao final.
Trabalhamos até o final, último ponto, agora nós vamos voltar. Uma corrente, pegando a alça de trás do primeiro ponto, um ponto baixo, mais uma corrente. E no ponto seguinte, meio ponto alto, no próximo, meio ponto e continua. Só que agora nós vamos trabalhar a nossa carreira até chegarmos aqui, na base, ó, deste ponto. Se você quiser marcar aqui, deixa assim um fiozinho e vamos seguir trabalhando até você chegar aqui. Então, vou fazer a minha e mostro para você na sequência. Trabalhamos até o ponto marcado, agora nós vamos seguir com a corrente que forma a base para a nossa alça. Repetindo aqui, 18 correntes, que é o mesmo número de correntes que nós colocamos para a primeira. Feito as 18 correntes, 2 correntes para virar, laço na terceira corrente, meio ponto alto, na próxima, meio ponto alto, na próxima, meio ponto alto, e vamos seguir, trabalhando assim até o final, fazendo a volta inteira. Seguimos até o final, agora nós vamos virar e voltar em pontos baixos. Uma corrente, pegando a alça de trás do primeiro ponto, um ponto baixo, no próximo, um ponto baixo, sempre na alça de trás de cada ponto da base. Vamos seguir até o final da carreira, passando por cima da alça, até chegarmos ao último ponto. Chegamos, ó, ao final, agora nós vamos voltar fazendo a casa do botão, uma corrente, pegando a alça de trás do primeiro ponto, um ponto baixo, mais uma corrente, laço, no ponto seguinte, meio ponto alto, sempre na alça de trás, uma corrente, laço, pule um ponto, no próximo, meio ponto, laço no próximo, meio ponto e continuo. Para cada ponto da base, meio ponto alto. Trabalhamos até o final. Agora nós vamos voltar com uma corrente, pegando a alça de trás do primeiro ponto, um ponto baixo. No próximo, um ponto baixo. Esta é a nossa última carreira da peça, antes do acabamento. Vamos seguir ponto sobre ponto, somente na alça de trás, até você chegar ao final. Aqui, não esqueça que você vai fazer exatamente como fez para a primeira. Como temos somente uma corrente, temos apenas um ponto baixo aqui dentro do espaço do botão. Vou fazer a minha e mostro a sequência para você. Terminamos a nossa peça. Eu recomendo o acabamento das alças de fechamento em pontos baixíssimos, pois reforça o nosso trabalho, aumenta a estrutura da peça. Ó, no primeiro ponto, você sempre faz uma corrente para o início, no primeiro ponto introduz a agulha e um ponto baixíssimo. No próximo, introduz a agulha, um ponto baixíssimo. No próximo, um ponto baixíssimo, e desta maneira diminui também aquela elasticidade do fio acrílico. Ó, a peça vai ficar mais resistente. Como é um calçado que você vai andar no dia a dia, necessita deste acabamento mais reforçado. Somente nas alças de fechamento, em cima, embaixo e nas voltinhas. Aqui na parte de trás, você pode usar qualquer ponto, pois ele não
fará muito esforço durante o uso. Trabalhando em pontos baixíssimos, ó, até você chegar, ó, na junção da parte de trás. Aqui você vai laçar a agulha, pular 1, 2 e no terceiro ponto introduzir a agulha. Vamos fazer um ponto alto, 2, 3, 4, 5 pontos altos. Conte 1, 2 no terceiro ponto, prendo com um ponto baixo, ficando desta maneira. Laço a agulha, 1, 2 no terceiro, 1, 2, 3, 4, 5 pontos altos. 1, 2 no terceiro, prendo com ponto baixo. Esta é a minha sugestão para a parte de trás do cano. Se você quiser usar outro acabamento, fique à vontade. Qualquer ponto que você colocar vai ficar linda a sua bota. 4, 5. 1, 2 no terceiro, prendo. Trabalhamos até chegar ao final da parte superior. Agora nós vamos descer. Para que isso aconteça, ó, um ponto baixíssimo, no próximo um ponto baixíssimo e vamos trabalhar sempre assim, em pontos baixíssimos em toda a volta. Descemos, vamos continuar fazendo aqui, subindo, passando pela primeira alça, subindo até chegar aqui, onde nós iniciamos os pontos baixíssimos do acabamento. Chegamos ao final, ó, vamos passar a agulha por debaixo do pontinho que nós iniciamos, aquele ponto baixíssimo, puxar o fio. Eu já cortei, ó, puxamos, laço e passo por dentro. E arremato no avesso, escondendo a pontinha entre os pontos e cortando rente. Se você não quiser usar agulha de crochê, use uma agulha de tapeceiro para andar com o fio. Nós trabalhamos aqui o pé esquerdo da nossa bota. Vamos aplicar os botões para que o fechamento fique assim, ajustando bem. Observem, aqui nós temos, ó, os pontinhos do trespasse da nossa bota, que vai ficar assim bem certinha no pé. Está pronta. Agora vamos fazer o outro pé. Agora nós vamos trabalhar o pé direito. Observem o detalhe. Nós iniciamos o pé esquerdo com uma alça de 18 correntes, que corresponde à alça do fechamento. Agora, nós vamos iniciar o pé direito com uma alça com 3 correntes, que corresponde ao trespasse. Nós vamos iniciar agora a alça do trespasse, fazendo, então, 3 correntes, ó. 1, 2, 3. Isso aqui corresponde àqueles 3 pontinhos que a gente faz para trespassar com a alça do fechamento. Laço a agulha. Lacei a agulha. Vou pegar a minha botinha, tenho aqui o ponto central e o ponto onde vamos iniciar. Então, vamos introduzir a agulha pegando o fio de trás, tiro aqui a alcinha, que é aquele fio que deixamos para marcar, e vou fazer aqui o meio ponto alto. Ó, laço e faço o meio ponto. Iniciamos a carreira.
Aqui está a alcinha do trespasse. Laço, observem o sentido do trabalho, ó. Você não vai voltar não, você vai seguir no sentido normal. E vou fazer aqui o segundo laço, no próximo, terceiro, no próximo, o quarto e continue. Não tem erro. Vamos sempre pegar o fio de trás e seguir com a carreira até você chegar aqui, no último ponto, pra gente fazer a alça. Trabalhamos, ó, até chegar no pontinho que está ao lado do que nós iniciamos, ó. Aqui nós temos o ponto inicial. E aqui você vai fazer 18 correntes, que são as correntes da alça da nossa bota. Feito as 18 correntes, 1, 2, laço. Na terceira corrente, meio ponto alto, laço. Na próxima, meio ponto alto. E vamos seguir. Para cada corrente, meio ponto alto. Até chegarmos na base da última corrente. Trabalhamos até a última corrente da base, laço, pegando o fio de trás do primeiro ponto, do segundo e continuo. Vamos até chegar à alcinha do trespasse. Trabalhamos, ó, temos aqui as 3 correntes do trespasse, laço. Na primeira, meio ponto. Na segunda, meio ponto. Na terceira e última, meio ponto. Viro, faço uma corrente, pegando a alça de trás do primeiro ponto, um ponto baixo. No próximo, um ponto baixo. No próximo, um ponto baixo. E vamos voltar. Para cada ponto da base, meio ponto até o final. Trabalhamos até o final. Para voltar, ó, faço uma corrente no primeiro ponto, ó, pegando o fio de trás, um ponto baixo, uma corrente, laço. No próximo, meio ponto alto, uma corrente, laço, pule um ponto, no ponto seguinte, meio ponto alto. E agora vamos seguir. Fizemos aqui a nossa casinha de botão. Sempre agora pegando no fio de trás, para formar o relevo. Caso você não queira trabalhar esta parte da sua botinha em relevo, basta você fazer tudo o que estamos fazendo, pegando o ponto normal, assim. Ela vai ficar mais lisinha, fica bonita também. Chegamos ao final, agora nós vamos voltar. Faça uma corrente, pegando a alça de trás, um ponto baixo. No próximo, um ponto baixo e continue. Para cada ponto, um ponto baixo. Até chegarmos à casa do botão, onde você vai passar por cima com um ponto baixo na corrente, igual nós fizemos para o outro pé. Bem simples. Chegou ao final, aqui nós temos a alça completa. Você vai cortar o fio e arrematar, porque se você voltar para iniciar a próxima alça, vai ficar diferente da outra. Para começar a outra alça, nós trabalhamos neste sentido, então nós temos que virar para começar certinho a carreira. Então, aqui, ó, nós temos o ponto, o último ponto, ó, base, siga ele. E pegando a alça de trás deste ponto, nós vamos puxar o fio. Vou puxar o fio, fazer uma corrente,
2. Agora, nós vamos fazer a alça de correntes com 18 correntes, como na primeira. Feito a alça de correntes, 1, 2, laço na terceira corrente, meio ponto alto, laço, na próxima, meio ponto alto, na próxima, repetindo. Nós vamos seguir desta maneira até ficarmos com 2 correntes lá para o final, onde iniciamos a alça. Chegamos, ó, restando aqui 2 correntes, você vai laçar a agulha no mesmo lugar que você saiu com a alça. Vamos fazer aqui um ponto alto, desse jeito, laço, e o restante normal, meio pontos altos. Aqui somente para fazer aquele degrauzinho, ó, que nós temos, a passagem, que eu faço este ponto alto para ter a altura do ponto de baixo. O restante você trabalha normal, até o fim. A partir desta carreira, você vai só repetir, como nós fizemos para a primeira bota. Não tem diferença, basta seguir as sequências. Fazer o acabamento igual e você terá a sua bota exatamente igual um pé do outro. Nós trabalhamos aqui, ó, o pé direito, trespasse, que vai ficar assim. Você vai fazer da mesma maneira, colocar os botões, ó, na sua botinha, ó, comparar para você ver que são idênticas, ó. E os fechamentos, cada uma com o seu fechamento para o lado certo. Aqui você tem a parte de baixo, te mostrando só para você ver que são os 2 pés, virando para você ver aqui. Pé direito e pé esquerdo juntos, ó. A alça do fechamento,